E eu sou mãe adotiva e presidente do Grupo Adoção Consciente. E quantos trabalham, são técnicos da vara da infância? Tá. Isso me orienta um pouco, enfim, as discussões. Tá bom. E vocês, quem vem de fora de Brasília? Todo mundo quase. Tá. Tá certo. Então, tá bom. Quer dizer, todos os que estão aqui, de alguma maneira, têm alguma experiência ligada à devolução. Tá. Eu só sei das histórias, mas eu não tenho... Sim, experiência por conviver. Tá, tá bom. Então, tá. Bom, então vamos começar agora a segunda parte aí da nossa oficina, da nossa dinâmica. E nós temos um problema, acho que para mim é um problema técnico, esse de estar gravando ou estar no uso de um microfone, porque, como está gravando, todo mundo que falar tem que falar no microfone. E eu acho que perde até bastante da espontaneidade, daquilo que, de fato, é importante do ponto de vista dos afetos que mobiliza a oficina. Mas nós respeitamos aí, vamos tentar dar responder aí ao pedido do evento, tá bom? Então, o caso 1, né, que ficou sob a responsabilidade do grupo daqui, que se trata, digamos, de uma adoção ainda durante o período de guarda. Tá? Então, as meninas, o pessoal aqui, as meninas, só as meninas, mas o grupo vai contar, resumidamente, do que se trata o caso, para a gente poder começar a levantar aí a dinâmica. Quem que vai nos contar? No primeiro momento, um resumo, só para elas tomarem consciência aí do que se trata o caso. Vamos lá. Bem, nós temos um casal aqui, né? A Betina já está com 50 anos, está numa, acho que segunda união, me parece isso, e tem 4 filhos, já adultos, e resolve cuidar, né, ajudar uma criança que ela vê lá próximo ao bairro onde ela reside, né? E esse companheiro também faz parte, ela acho que coloca ele no meio como estando junto com ela, né? A gente vai ver depois que não é muito assim. E a primeira criança que ela desejou, ela não pôde assumir, porque já tinha alguém, né, que estava na frente. Não parece assim que ela é habilitada, pois o caso aqui que foi relatado, ela vai ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar apresenta 2 crianças para ela assumir, né? Ela desejava cuidar, ajudar uma criança. Leva para casa 2 crianças, né? Bom, ela se sente um pouco assim frustrada, mas leva as 2. Vamos lá, que mais? Então, a idade da criança, 5 e 7 anos. Bom, as crianças começam, depois daquela euforia, está tudo bem, apresentaram algumas dificuldades, segundo ela. E ela relata bastante a situação da criança mais velha, que quebra tudo, quebra os brinquedos, amassa as panelas, apresenta problemas de escola, começa a apresentar pequenos furtos. Até então, a gente não vê nenhuma atuação técnica aí, ok? Após essa situação de escola,
de roubo, o casal já começa a pensar na devolução dessa criança. E ela é meia contra, mas chega ao ponto que ele fala, ou as crianças ou eu, né? E aí ela começa a ter os próprios conflitos. Aparece também aqui na história... aparece também aqui na história, gente, a mãe biológica, assim, alguns contatos não estão muito especificados, né? E ela não tem conhecimento, despreparo total. A criança fala para ela que não quer que ela fale para as pessoas que ele é adotivo. Então, ela se compromete a não falar, só que ela não consegue cumprir, né? Que ele é filho adotivo. Quando a primeira problema na escola, ela já vai e fala, eu estou criando e não é meu filho, né? Então, por aí vocês veem que ela não está preparada. Ela não está preparada. Bom, mais adiante, aparece uma terceira criança aí na história, que é o Pedro, filho de um relacionamento extraconjugal, né? Um pouco antes da adoção, né? Dela assumir a criança, os dois. Então, ele, né, vai em busca dessa criança, mas a mãe biológica não entrega esse filho, né, do rapaz aí, do Geraldo, só que, quando ela engravida pela segunda vez, ela resolve entregar para ele esse primeiro filho aí. Então, o Pedrinho passa a morar com o pai biológico e mais os dois irmãos lá, né? E aí o casal vai deixando de lado essas duas crianças aqui da história e vão ser atendidos no fórum. Não sei qual a intervenção que tem no fórum, mas a Betina e o Geraldo vão buscar a mãe biológica das crianças e faz a entrega, a devolução para a mãe biológica, segundo consta aqui. E não sei se foram felizes para sempre, mas... Então, a gente observa aqui no caso, acho que a gente vai comentar depois, né, que a motivação dela é assim, de estar agradando o marido, de querer filhos para estar junto do marido, no primeiro momento lá, né? Quando aparece o Pedro, então fecha a nossa linha de raciocínio. Ela queria, o marido queria o filho, né? Que ele não tinha, ela tinha 4, e quando esse menino chega, acaba a motivação para querer agradar o marido aí. Alguma coisa a mais vocês acham aqui? A motivação da caridade também, não só querer agradar o marido, queria ajudar a criança. Ela queria ajudar. Os 4 filhos eram só dela. Dela, já casados, adultos, já 21 anos mais novo. Extraconjugal. Alguém mais? 50 anos, não é? Isso. Alguma coisa mais? E aí, o que... Agora, algum comentário? Eu não sei, aqui nós vamos deixar aí. Olha, vocês também agora, a partir de, assim, rapidamente ter uma ideia do caso, que elas vão comentar sobre o que observaram, vocês podem participar. E? Nós observamos o desejo de adotar. A princípio, a gente percebe o desejo de adotar aquela criança do bairro que estava ali. Eu não sei se muito adotar, de ajudar, né? E quando ela não vê-se impossibilitada de adotar, de assumir os cuidados, né, com aquela criança, ela recorre ao conselho e traz 2. Então, aí já está tudo se preparado, né? Se você está com uma convicção que é uma, né, trazer 2 muda todo um planejamento aí, né? A falta de habilitação a gente sentiu aqui. Em nenhum momento desse início aqui de história aparece o trabalho da vara, né, dos técnicos do judiciário, né? Mas conselho tutelar pode mudar criança? Aqui na história... É o que a gente vê.
Em cidade pequena, gente. Quer dizer, isso vai depender. Atualmente a gente pode dizer com certeza que não, né? Mas possivelmente no bairro onde ela mora, no tipo de é uma pessoa, Betina é uma pessoa extremamente simples, né? E vai recorrendo a práticas de perguntar por pessoas, amigos do bairro, chega no conselho tutelar, até que ponto o conselho tutelar. Mas eu acho que essa é uma questão, quer dizer, que para a gente aqui tem, eu penso, menos importância, né, na determinação das questões. Talvez a gente possa pensar um pouco qual que é ou não a importância aí da intervenção dos técnicos do judiciário aí, né? Essa questão de habilitação, né, deles para adoção, ou na realidade, ela queria criar uma criança, né, apadrinhar. O que nós percebemos que não passou por nenhuma equipe técnica onde dava para ter levantado todos esses problemas. Por quê? Primeiro, ela queria um filho, adotar um, certo? Empurraram 2. Então, numa análise técnica, já começa o furo aí também, tá? E também nenhum preparo perante a criança que vai ser adotada. Não houve, tá? Então, mas isso mais para frente vai ser comentado, tá? Mas, de princípio, essa habilitação uma falta de uma análise técnica sobre a família, porque ela queria adotar e o marido também não queria, tá? Então, acho que assim, a gente vai vendo intensificações de problemáticas, né? Eu acho que esse é um pensamento importante de ir tendo nessa análise para a gente chegar aí no final da questão, né? Agora, quando a gente pensa, né, como você fala, que não houve intervenção dos técnicos, e por isso ela que queria um e adotou 2, né? Porque não houve intervenção dos técnicos, eu queria deixar isso aqui sob ponto de interrogação, mas para a gente problematizar, porque até hoje, né, em muitas comarcas, se tenta mudar um tanto esse perfil, esse desejo, perfil de criança, ou perfil que o adotante apresenta. E não raro, na minha experiência, quer dizer, o adotante às vezes quer né, e muitas vezes acaba tendo 2. Né? E a gente poder se pensar o que é que isso implica, né? Diante do desejo desse casal, da disponibilidade dele, eu penso que é bastante relevante. E eu diria que, assim, na minha experiência aí mais recente, especificamente com as questões da devolução, eu tenho encontrado com bastante frequência essa dissonância, né? Seja porque a gente sabe que, assim, que a prioridade hoje, né, em função de uma criança que tem irmãos, de preferencialmente ela poder ser adotada junto com os irmãos, seja em eventuais condutas, né, que tendem, de fato, a trabalhar o casal para que o perfil apresentado, né, para a criança desejada não fique extremamente rígido e fechado, são práticas que nos colocam, assim, interrogações de até que ponto, né, não é necessário um real acompanhamento, um acompanhamento bastante estrito para que essas mudanças de opção, de desejo de perfil, né, não possam ser um elemento que
na relação com a criança, quer dizer, isso se transforme, né, numa fonte de conflitos. Né? Só uma experiência que bom, eu estou no abrigo faz 1 ano. Eu cheguei lá e fiquei chocada quando deparei com uma devolução de uma menina. Então, a história que foi me apresentada, né, pelos acompanhamentos atuais, é que ela foi colocada na casa porque a senhora, o casal, gostaria muito de ter uma menina. Quando chegaram ao abrigo para fazer a visitação, apresentaram o irmão mais velho, ela com 7 e o menino com 10. Né? Aí, dentro dos trâmites legais, levaram o casalzinho para casa. Estavam com as crianças já há quase 1 ano e meio, quando devolveram a menina, que era a primeira opção dela. Né? Então, essa coisa é muito complicada. Eles estão com o menino, né, já agora 12 anos, e a menina está no abrigo. Né? Um outro caso também que a gente está trabalhando, por isso que eu quis vir na devolução de irmãos, porque tinha o irmão mais novo e o irmão mais velho, em outra instituição. Assumiram o mais novo, e quando conheceram o mais velho, resolveram assumir também. E não foi um casal preparado pela vara da infância, mas como a pessoa trabalhava no tribunal, também foram aquelas adoções acertadas. Né? Aí levou os 2. Né? E hoje eu tenho a devolução, está com 3 meses, do menino mais velho, porque dá muito problema. Né? Ficaram só com o menino mais novo, um é de 5 anos e o outro de 13. Isso é importante dizer o seguinte, não que isso seja a regra, né? E nem que nós estamos aqui fazendo uma avaliação de certo ou errado, de sim, pode ou não pode, mas para nos alertar da importância, né, cada vez maior, seja da preparação das crianças, seja da preparação desses adotantes, né, que vão passando por essa situação, e uma preparação que implica uma participação e um envolvimento maior de todo profissional que está envolto com essa questão. Então, eu comentei com as meninas em relação assim, opinião minha como técnica, eu acho que se tem que desmembrar, tem que ser antes de ir para a família. Depois, aceitar só um e deixar o outro, eu particularmente não daria um parecer favorável. Tá bom. Vamos. Quando eu falei sem a falta da equipe técnica de 1 para 2, tá? É uma das partes, porque se fosse analisar o todo, o jeito dela tratar a criança, então, ela já é uma pessoa que não está qualificada para uma adoção. Tá? Então, por isso que foi de imediato, de 1 para 2, por isso. Não foi só por causa disso uma falta da equipe técnica. Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Tá? Em 1990, tá? Nós estávamos para adotar, e uma cidade do interior, de Presidente Prudente, tinha 2 gêmeas de 6 anos. Tá? Veio para nós, tá? Para adoção, só que uma. O despreparo também da equipe técnica de lá. Então, queriam separar. Então, falou, ou vem as 2 ou não vem nenhuma. Tá? Isso aconteceu comigo, que depois que houve a alteração da lei, tá? Do 2010. Tá? Então, antes disso, é um despreparo também de uma equipe técnica, tá? Fazer uma separação de gênero. Vamos lá? Eu penso que assim, a maior dificuldade ali foi a questão da família não ter claro qual era o seu real desejo, qual era a motivação interna daquela família em realmente ter uma criança. Eu penso que quando a gente decide ter um filho, biológico ou por adoção, é o que eu disse no grupo, tem que ser uma decisão da família, do casal, dos outros filhos, se já tem filhos. Eu percebi assim, que não houve essa situação